Olá, amigas e amigos, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje para falar sobre a mulher adúltera. Meu nome é Sâmia Lago, é com muita alegria que nos encontramos neste momento com Jesus para olharmos para essa lição que nos remonta a um sentido de justiça, a um sentido de perdão, de amor, de indulgência. Como todo trabalho do Cristo, devemos iniciar rogando sua presença entre nós, considerando que de nós mesmos pouco temos a oferecer. Mestre Jesus, rogamos a tua presença, o teu amor, como sempre tem feito com a humanidade, nos trazendo renovação das ideias, dos sentimentos, da razão, permitindo, através do encontro e do reencontro contigo, sempre novas lições que guiarão os nossos passos na senda segura rumo à autoiluminação. Nos permite, Senhor Jesus, traduzir um pouco as tuas palavras com aquilo que temos e preenche-nos, Mestre Jesus, nas nossas imperfeições, para que possamos ser instrumentos bondosos em tuas mãos. Nos abençoa, Mestre, com teu amor infinito, hoje e sempre. Que assim seja. Essa parábola, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, os versículos de 3 a 11. No Evangelho segundo o Espiritismo, livro que trazemos como base para os nossos estudos de hoje, ela se encontra no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, item 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os quais são intitulados: Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E eu peço licença para ler a parábola, conforme se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo através da apreciação dessas letras o que o Cristo nos convida a pensar em direção ao nosso melhoramento ético, nosso aprofundamento em relação às virtudes que precisamos desenvolver por nós mesmos e derramá-las na humanidade que nos divide os passos nessa estrada. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei.
Ide e, no futuro, não pequeis mais. A mulher adúltera aparece como a figura daquela que foi flagrada em erro, que foi arrastada sozinha, embora esse erro tenha sido acompliciado com um homem. Ela foi arrastada sozinha até a praça porque o costume da época, as leis mosaicas, que regiam a ética daquele povo tão rude, no qual Jesus figurou como cidadão, trazia a mulher à praça, aquele povo, para dar-lhe o julgamento devido, conforme, obviamente, as leis mosaicas. Então a mulher ela foi arrastada pelos escribas e fariseus, figuras que são largamente apontadas no Evangelho do Cristo, como aqueles que representam não somente a lei, a doutrina pura e fria, mas também o que repetidamente são apontados como hipócritas. A hipocrisia é a ação daqueles que fingem viver aquilo que fingem acreditar. Jesus sempre foi veemente no combate à hipocrisia, porque certamente a hipocrisia nos afasta de maneira inconsciente daquilo que pretendemos verdadeiramente ser um dia. Por isso que o Cristo, o divino reformador das almas, que trabalha no fundo de nossas consciências, tinha tanta dureza nas palavras do Evangelho ao se reportar aos hipócritas. Coisa que ele não fazia mais diretamente àqueles que eram apontados como pecadores, principalmente as figuras que se reconheciam como pecadores, demonstrando que o Cristo sempre favoreceu a renovação, o perdão, o amor, a concórdia e a misericórdia para aqueles que tinham boa vontade. Reparemos que esses homens que conduzem essa mulher e que ela foi surpreendida em adultério, esses homens a põem sozinha de pé no meio da praça pública. A mulher aparece então no Evangelho como uma figura fragilizada que não tem naquele instante como defender a si mesma. Primeiro porque a mulher, à época do Cristo, ou melhor dizendo, desde a época do Cristo, vem sendo tida como uma subcategoria de pessoa. Na época do Cristo, era muito mais complicado, as relações eram muito menos humanizadoras das mulheres e crianças, de maneira que elas apareciam como não pessoas, ou subgente, alguém que era um objeto que pertencia a outrem, que certamente era um homem. Ela deveria se fazer representar por um homem, mas ela se encontrava sozinha. Quem a defenderia então? Essa figura fragilizada, apresentada na praça pública para que os seus erros fossem julgados, não teria voz suficiente para se defender do crime travestido de justiça da lapidação. Ainda hoje, em algumas culturas que persistem sobre o mundo, mulheres que são pegas em adultérios, em outros erros, são lapidadas. Tivemos no século XX, no século XXI, exemplos assim, que chocaram o mundo, mas não o suficiente para modificá-lo. Sobretudo, em profundidade naquilo que diz respeito aos direitos da igualdade, as mulheres e homens. As mulheres são tidas ainda hoje como figuras à parte em algumas sociedades.
de maneira clara, direta ou não. Nós, mulheres, precisamos ainda lutar bastante contra a hipocrisia de uma estrutura que nos aponta como perfeitamente normais, mas não devemos questionar muito a realidade da justiça e da estrutura que nos cerca. Isso tem mudado pouco a pouco, e ainda na codificação encontramos questões que se referem à mulher como se ela tem alma ou não. A codificação, no século XIX, em 1858, trazia questões relacionadas à alma da mulher, nos rememorando que não faz tanto tempo assim. Nós que reencarnamos na representatividade do feminino, ainda somos consideradas, não faz tanto tempo, né, que ainda continuamos sendo consideradas, sob questionamento de se temos alma ou não. Então, o valor da mulher ainda hoje é discutido. Que dirá na sociedade do Cristo? Essa mulher encontraria quem para lhe representar? Ela encontrou Jesus. O seu destino foi interceptado pela luminosidade do Cristo naquele instante. E ela, encontrando-se calada, obviamente, ouvia as acusações. E eles diziam que a lei deveria mandar matá-la através de pedradas. A lapidação era a justiça travestida de equilíbrio, né? Ou o equilíbrio travestido de justiça que se praticava à época. Essa mulher, então, diante dos seus acusadores, exposta em praça pública, encontra com o Cristo. Ele, interpelado pelos fariseus e escribas, não diz nada. Quando lhe pergunta o que você sente a respeito disso, qual é o seu sentimento, mestre Jesus, em relação a esse acontecimento? Jesus, com certeza, não disposto a um confronto direto, físico, numa sociedade de homens irascíveis, agacha-se e vai até o chão. Ele não se nivela no mesmo nível que aqueles homens e no mesmo nível da justiça que aqueles homens representavam naquele instante. Ele se recolhe, abaixa-se e fica em silêncio, começando a escrever sobre a terra. Mas eles continuam a fustigar Jesus. Depois do seu recolhimento, certamente pensando sobre o que diria àqueles homens, a melhor maneira, porque certamente Jesus sabia exatamente o que dizer para cada uma daquelas pessoas que estavam ali, ele se reergue, né? E responde que a cada um que estivesse com uma pedra na mão, que atirasse, caso não tivesse pecado algum. Então, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra naquela mulher. Jesus, nesse instante, coloca aqueles homens e aquela mulher no mesmo patamar de justiça. Ele diz: examinem os vossos corações, as vossas consciências, respondam a si mesmos. Se vocês têm condição de levantar a mão ou levantar-se para julgar quem quer que seja, dando o exemplo de si mesmo, inicialmente ele se abaixa. Prescutando o coração, certamente, de cada uma daquelas consciências que se encontrava ali, ele já sabia a resposta. Diz a psicografia de Amélia Rodrigues que, enquanto ele estava abaixado, rabiscando a areia, ele anotava o erro que cada um daqueles homens tinha cometido. E eles tinham uma oportunidade de enxergar na areia
escrito, registrado, clarificado, trazido à consciência o que eles tinham cometido contra a lei maior, a lei divina, e que sobre ele pesavam como desequilíbrio na balança da justiça. Então, cada um tendo ali oportunidade de ver que eles mesmos não tinham moral para julgar ninguém, nem mesmo aquela mulher que deveria ser considerada a sociedade da época como subpessoa, como alguém que precisava ser representada por um homem, nem mesmo a ela eles poderiam emitir qualquer tipo de julgamento. Jesus agiu assim, porque nem mesmo para escribas e fariseus ele desempenhou o papel de juiz. Nem mesmo para aqueles que, diante da sua doutrina de amor e de elevação moral, figuravam como maiores pecadores do que aqueles que eram reconhecidos como pecadores da terra, nem mesmo a estes Jesus ousou, no sentido de infringir a lei maior, de estabelecer um julgamento, de colocar-se na figura de juiz. Essa parábola da mulher adúltera, que nos chega hoje através da história, como alguém que adulterou uma relação, também pode ser observada, não na individualidade da figura feminina, mas na representatividade simbólica de toda a humanidade. Nós, nenhum dos encarnados que estão sobre a terra, vivenciando provas e expiações, ou ambas as situações, nós nenhum podemos levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz, utilizar a nossa própria existência para julgarmos uns aos outros. Mas, infelizmente, incorremos nesse erro a todo instante, como se fugíssemos de nós mesmos, como se fugíssemos de olhar para a areia que cerca os nossos pés, onde estão escritas as nossas próprias condenações. Não que nenhum agente externo venha por nós anotar os nossos erros. Ainda que isso aconteça, certamente a justiça não acontece através desse viés, onde aqueles que não nos conhecem a consciência podem dizer o que somos e o que não somos. Mas ainda assim, enquanto mulheres adúlteras, enquanto representantes daqueles que erram, mas que desejam ardentemente a absolvição, a oportunidade de reconstrução do próprio caminho, ainda hoje levantamo-nos como acusadores. Quando Cristo nos trouxe a proposta do aprofundamento ético, através da revisão das leis morais, que regem não somente os nossos passos encarnados, mas os nossos passos espirituais frente ao universo, quando ele veio nos fazer o divino convite à lei de amor, para que a vivenciássemos no máximo que pudéssemos, na oportunidade da autoconsciência, Jesus fez uma proposta de renovação. E eu lhes pergunto, como renovar sem recomeçar? O recomeço é o divino presente, contínuo, através de um novo dia, de uma nova hora, de um novo momento. Nós sempre estamos recomeçando. Muitas vezes nós necessitamos, em outras existências, interromper os nossos passos para que tivéssemos a oportunidade de tomar novo fôlego para o divino recomeço. Quando Jesus se agacha, voltando-se inicialmente para si mesmo, fugindo no sentido de se negando
ao confronto direto, ele escreve na areia o que cada um ali precisava enxergar. Ele tinha autoridade moral para fazer isso. Ele só se levanta depois que todos vão embora. Os homens se afastam, primeiro os mais velhos, depois, seguidamente, os mais novos. Todos desistem. Mas Cristo não fica observando nenhum deles. Não lhes questiona. E aí? Vocês vão embora ou não? Ele tem certeza absoluta de ter tocado no coração e na consciência daquelas pessoas. Ele também deu uma nova oportunidade de que cada um deles reconhecesse por si mesmo onde eles erraram. E todos assumiram, sem necessitar de nenhuma condenação externa. Nós que acreditamos na reencarnação, que vivenciamos isso no nosso dia a dia, em forma de verdade, traduzido em gestos cotidianos, porque a reencarnação e a crença nela não é somente um exercício de lógica. É necessário que a razão visite esse pensamento para que creiamos nele, obviamente. Mas a reencarnação como lei é muito mais profundo do que um exercício de reconhecer a verdade ou não. Reconhecer que a reencarnação existe e acreditar é vivermos na certeza da justiça divina. A justiça divina não se traduz somente no exercício do equilíbrio através da reparação, e tampouco se utiliza somente do recurso didático da dor para nos convocar à senda da luz, à senda do reequilíbrio, à senda do bem. A reencarnação é essa divina oportunidade, não traduzida somente como símbolo do reencontro com a dor. Muitas vezes nós ouvimos isso nos nossos dia a dia, da nossa crença, daquilo que nós abraçamos dentro dessa doutrina, afirmações que dizem que a reencarnação nos serve para reencontrarmos os nossos inimigos de vidas passadas. Tudo bem, reencontramos muitas vezes. Mas qual é o propósito desse reencontro? Senão a remissão, a dissolução dos erros que cometemos através da reestruturação desses laços. O objetivo não é a dor, o objetivo não é a vingança, tampouco a exposição. A exposição, como os escribas e fariseus fazem, traduz a justiça que nós, humanos, conhecemos, a justiça que expõe para reequilibrar. A justiça que não espera do outro a renovação, que não permite ao outro a renovação. Nós, muitas vezes, reconhecemos a justiça como a exposição, a fim de que a nossa natureza, vendo o outro sofrer aquilo que fez outra pessoa sofrendo, reconheça aquilo como justiça. Não é. A justiça pressupõe aprendizado. A justiça, acima de tudo, pressupõe misericórdia, da qual nenhum de nós sobreviveria sem. Nós não seríamos o que somos hoje, sem a incessante misericórdia divina, com os nossos corações falhos, com os nossos passos vacilantes. Então, se o Cristo esperou que todos fossem embora, cada um dos mais velhos reconhecendo que tinham com certeza, pelo tempo que viveram sobre a terra, tido mais chance de errar do que os novos, cumulava-se certamente sobre as consciências desses primeiros mais erros do que ao dos jovens, os últimos a se retirarem. Primeiro porque, depois de um certo tempo, a ânsia da juventude de resolver as coisas, aqui e agora, no imediatismo dos nossos julgamentos, se esmaece com
a tão maravilhosa oportunidade do envelhecimento do corpo físico. As forças vão embora, o imediatismo, a impetuosidade da juventude vai embora, dando lugar à oportunidade, não a certeza, da reflexão mais detida. Cada um abandona seu pedaço de pedra, a sua pedra, deixando ali o peso do erro que iriam cometer contra aquela mulher, lhe tirando a oportunidade da renovação através da encarnação que ela vivenciava. Nós julgamos, muitas vezes, aqueles que devem e que não devem permanecer sobre a terra, como se nós mesmos fôssemos os melhores juízes para isso. Como se nós pudéssemos, em não estar cometendo os mesmos crimes que os outros, não os ter cometido em outras existências, ou estar cometendo moralmente crimes tão cruéis quanto aqueles que aparecem nas TVs, nos jornais, no dia a dia. O adultério mesmo é o desrespeito profundo a um laço. Adulterar uma relação é também um erro. Tanto é, e tão profundo é, que Jesus falou sobre o divórcio, que o divórcio é permitido por causa da dureza dos nossos corações. Achamos muitas vezes, ou costumamos associar essa passagem somente às relações que acontecem entre os casais, quando na verdade o divórcio, a separação, o afastamento necessário é para que o nosso coração tenha esse fôlego de respiro para ter a oportunidade de retornar novamente à construção daquele laço dentro da fraternidade que deve reger os nossos passos, de maneira que respeitemos sempre o outro naquilo que gostaríamos de ter respeitados em nós mesmos. Então, Jesus, depois que todos eles se afastam, se reergue novamente e se dirige à mulher, perguntando: mulher, onde estão os vossos acusadores? Onde estão aqueles que estavam apontando para você nesse momento, até pouco tempo, querendo te condenar, te atirar a pedra? E ela diz, ele continua perguntando para ela: ninguém vos condenou? Que pergunta maravilhosa! Jesus perguntou àquela mulher onde estavam os acusadores dela. À primeira vista, a gente pode parar e pensar, Jesus devia estar se referindo, obviamente, a estes homens que se apresentaram aqui. E ele pergunta: ninguém vos condenou? Ela diz: não. Inicialmente, sim, com certeza, ele se referia àqueles homens. Mas vamos olhar com o olhar do Espírito. Onde estão os nossos acusadores? A nossa consciência que sempre está conosco, registrando certamente cada passo que damos, cada pensamento, sentimento. Onde estão os nossos acusadores, se não dentro de nós mesmos? Nós poderíamos dizer, à conta das informações que temos das relações do mundo espiritual, que os acusadores são os obsessores. Na verdade, eles são fruto dos erros que cometemos. Os convites são lançados primeiro através do nosso coração, dos nossos passos a esses que sintonizam conosco na caminhada. Onde estão os nossos acusadores? Não te condenaram? Não fecharam um veredito sobre a tua vida nesse instante? O que dizem sobre você? O que a tua consciência fala sobre você mesmo? Humanidade, na figura simbólica dessa mulher. Se não te condenaram, ele diz: eu também não te condenarei. Ela poderia, veja bem, estar até errada. Ela poderia de fato ter sido pega em adultério. Poderia. Mas se a consciência dela naquele instante não reconhecia que ela estava sob uma condenação, se ela tinha outras justificativas, nós não sabemos.
Se essa mulher tinha talvez um álibi, algo a dizer sobre si mesma, que não fizesse com que ela se sentisse condenada, Jesus disse: eu também não te condenarei. Vá, e no futuro não pequeis mais. Grandes oportunidades de pensarmos nesta parábola, nesse conselho que o Cristo dá a esta mulher. Primeiro, colocando na figura da responsabilidade e autonomia espiritual daquela que certamente, naquele instante, talvez não conseguisse abarcar toda a profundeza daquilo que o Mestre dizia. Ele, tampouco, com toda a autoridade moral de que é e sempre foi revestido, desde que tornou-se espírito puro, e não sabemos quando, mas sabemos que muito tempo, num tempo que sequer conseguimos mensurar. Se esse espírito puro disse que não condenava aquela mulher, dizendo que estava sob a escolha dela, no futuro, não voltar a pecar, porque ele a aconselhou: vá, e no futuro não pequeis mais. Ele libertou aquela mulher naquele instante de encontrar acusadores e condenadores fora de si mesma, aconselhando-a para que ela buscasse no futuro não cometer o mesmo erro ou outros erros que a condenassem, porque a partir daquele instante, daquele encontro com Cristo, ela teve a oportunidade de pensar. E a consciência, segundo palavras de Emmanuel, é a sentinela vigilante do Eterno. A menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. Aquela mulher, então, não fugirá de si mesma, em lugar algum que se encontre, assim como nós, a humanidade encarnada ou desencarnada, tampouco conseguirá fugir de si mesma. Não nos terão sido ofertados salvadores, nem tampouco juízes suficientes para nos tirar da responsabilidade divina de termos autonomia espiritual sobre os nossos próprios passos. Para isso Cristo veio, para nos erguer frente à vida, nos aconselhando que nos detivéssemos com a consciência tranquila sobre as nossas ações, que parássemos, agachássemos um pouco, fugindo dos ruídos externos, voltando-nos a nós mesmos, por alguns instantes, para só darmos a resposta frente à vida, frente ao exercício da liberdade do outro, agindo sobre a própria vontade, somente disséssemos algo que fosse construtivo, que não julgássemos, que não condenássemos, porque com a mesma medida que o fizermos, essa mesma será utilizada sobre nós mesmos, mostrando que já temos consciência suficiente para entender e discernir, e assim, se tivermos o ímpeto de aplicar, isso também nos será aplicado. A mulher adúltera, hoje certamente, se é uma figura individualizada, encontra-se iluminada. Teve a oportunidade de, no futuro, se encontrar diante da mesma tentação e não repetir o erro? Com certeza. Podemos dizer estatisticamente, talvez, que ela deve ter se encontrado com uma nova oportunidade, porque o Cristo apontou sempre para o futuro, e ter se mantido reta frente ao compromisso firmado com os laços de, neste caso, matrimônio. Que nós também tenhamos essa mesma coragem de, no futuro, quando formos confrontados e confrontadas pela nossa própria consciência,
não nos sentimos, em absoluto, condenados por nada, por ninguém e, sobretudo, por nós mesmos. Que o Mestre Jesus, amado, querido guia de nossa humanidade, ilumine os caminhos de todos nós, que nos permita o encontro com a sintonia da verdade, do amor, da caridade, da qual não conseguiremos jamais ser salvos sem o seu uso, sem a sua vivência. Caridade esta que nos convida todos os dias a nos comportarmos como irmãos e jamais como juízes. Abençoa-nos, Mestre, em teu amor profundo, infinito, hoje e sempre. Que assim seja.